Olá, bom dia! Chega mais que o Jornal da Semana está começando. Eu sou a Kalina Sabino e apresento agora para você as principais notícias dos últimos dias do Brasil e do mundo. Dá só uma olhadinha nos nossos destaques. Em apenas 5 dias, 6 jovens com idades entre 17 e 21 anos foram mortos a tiros no estado do Rio de Janeiro. Tá cheio de tiro no corpo. Foi bala perdida. Onde tem bala perdida, gente? Ataques de morcegos em áreas como essa são mais comuns do que se imagina. Esse ano, 56 pessoas já foram mordidas somente na região de Cidade Tiradentes, aqui na zona leste de São Paulo. Eu só sentia picada, eu achei que foi alguma coisa, um galho. Os bancos decidiram aguardar o texto definitivo da lei para se posicionar com relação à abertura das agências aos sábados. Ninguém sabe explicar como que uma estátua inteira foi levada daqui. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que 10,5 milhões de brasileiros terão que se capacitar para trabalhar no setor. Os processos vão deixar de ser braçais para começar a ser tudo robotizado. O empresário egípcio que vive no Brasil e é procurado pelo FBI negou qualquer ligação com o grupo terrorista Al-Qaeda. Ele prestou depoimento à Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo. Foram 5 horas de depoimento. O egípcio Mohamed Ahmed, de 42 anos, contou à Polícia Federal que faz parte de um partido de oposição ao atual regime do Egito e que a acusação de ser um terrorista é uma perseguição política. A Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, divulgou fotos do empresário ao lado de fotos do filho de Osama Bin Laden, ex-líder do grupo terrorista Al-Qaeda, morto em 2011 pelo governo americano. O FBI diz que Mohamed é considerado armado e perigoso. Com a ajuda de um tradutor, ele negou a acusação. Ele nunca conheceu nem Osama Bin Laden, nem o filho, nem ninguém da Al-Qaeda, nem ninguém do ISIS. Ele é totalmente contrário, tanto às ações da Al-Qaeda quanto às ações do ISIS. Mohamed vive no Brasil há 1 ano e meio. Ele é sócio de uma loja de móveis e é casado com uma brasileira que está grávida. Agentes do FBI vieram até a Polícia Federal para interrogar Mohamed e fizeram uma exigência. Ele teria que ficar sozinho com os agentes norte-americanos, sem a presença do advogado e de policiais brasileiros. A defesa do egípcio não aceitou. Ele tem muito medo de ser deportado, sim, porque lá a morte é certa. Um encontro com os agentes do FBI e a defesa do empresário deve acontecer nos próximos dias. O advogado dele entregou à Polícia Federal um documento que comprovaria que Mohamed não responde a nenhum processo no Egito. Ele quer ser considerado um refugiado pelo governo brasileiro, mas o primeiro pedido foi negado porque faltariam provas de que ele sofre perseguição política no Egito. O empresário entregou ainda o telefone celular e um computador com fotos dele. Uma delas foi usada pelo FBI para sugerir que ele é um terrorista, porque está segurando uma arma. Segundo a defesa, ele caçava patos na Malásia quando a foto foi tirada. Foi enterrado na segunda-feira o corpo do jogador de futsal do Corinthians, Douglas Nunes, assassinado na porta de uma boate em Erechim, no Rio Grande do Sul. Douglas tinha 27 anos. Ele levou 2 tiros depois de uma discussão por causa da conta do bar. Douglas foi morto no Dia dos Pais. Ele tinha um filho de 7 anos. O filhinho dele lá está sem condições. A gente está perdido. A minha família está acabada. Minha mãe está acabada. O jogador foi baleado em frente a essa casa noturna em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Horas antes do crime, o pivô do Corinthians havia participado da partida em que o clube paulista foi derrotado pelo Atlântico, time anfitrião, na semifinal da Taça Brasil de futsal. Ricardo Rodrigues, de 25 anos, se entregou à polícia e confessou o assassinato. Em depoimento à polícia, Ricardo contou ter dividido um camarote com os jogadores do Corinthians. Depois de passarem a noite toda juntos, houve uma briga no momento de pagar a conta. Após ser agredido, o assassino foi embora e voltou armado. Ele matou o atleta com um tiro no rosto. O criminoso já cumpria prisão domiciliar por tráfico de drogas e não poderia estar na rua de madrugada. E que a justiça seja feita, né, com quem fez isso com ele. O
Corinthians lamentou a morte do jogador. O pior aconteceu, né? Que é a vida dele, né? Não vai voltar mais, né? Uma jovem e o filho dela sobreviveram ao desabamento da casa onde moravam no Rio de Janeiro. Os dois foram retirados dos escombros pelos bombeiros 4 horas depois do acidente. A casa tinha 3 andares. Rayane Silva Martins, de 21 anos, e o filho dela, Nicolas, de 3, dormiam no momento do acidente. O pai dela foi o primeiro a tentar ajudar. Ele estava nos pés dela. Eu falei, mas ele tá bem? Eu não sei, pai, ele tá desmaiado. Tem que tirar logo ele. Corre, pai, corre. Ela tá me deixando mais nervoso, aí eu cavava mais rápido ainda, entendeu? Sem conseguir sair, Rayane enviou áudios em um grupo pedindo socorro. Gente, pelo amor de Deus, a minha casa caiu em cima de mim e o meu filho tá gritando. Não tô aguentando o cheiro de gás, tá muito forte, meu filho não responde mais. Ai. Mais de 40 homens do Corpo de Bombeiros chegaram em poucos minutos, mas o trabalho era difícil. As avós do menino acompanhavam tudo. Adriana passou mal. A mãe de Rayane, Rita, rezava com amigas. Meu Deus, esse é quem tu és. No meio da manhã, os bombeiros encontraram Rayane. Consciente, ela saiu em uma maca e só 4 horas e meia depois do desabamento, Nicolas foi retirado. Assim que viram o garoto, a avó e os vizinhos comemoraram. Os bombeiros também se emocionaram. Ele começou a chorar, pediu pela mãe, né? E a gente retirou o colchão e tinha uma outra laje em cima e a criança estava totalmente salva num bolsão de ar ali embaixo. Moradores acompanham agora o trabalho de rescaldo da Defesa Civil. A casa da Rayane está condenada, pelo menos outras 2 de vizinhos também. É exatamente esse levantamento de quantos imóveis serão interditados que a Defesa Civil faz neste momento. Ao todo, 5 casas da região foram interditadas. O imóvel onde Rayane morava fica às margens de um rio e foi construído de forma irregular. A gente fez essa casa aí, meu pai, por causa disso, porque é muita família, eu queria a minha família tudo próximo a mim, entendeu? A Vila Sapê fica na zona oeste, perto da Muzema, onde 2 prédios desabaram em abril, matando 24 pessoas. As 2 comunidades são dominadas por milícias. Depois de horas de sofrimento, a família estava aliviada. Estou muito feliz, graças a Deus. Criminosos abordaram um carro com 4 militares do Exército que estavam a caminho do trabalho em São Paulo. 2 deles foram sequestrados e levados para a favela de Paraisópolis, a maior da cidade. Os militares do Exército, 3 homens e uma mulher, foram rendidos neste trecho próximo à marginal do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo. Uma via movimentada, mesmo às 6h10 da manhã, quando 2 criminosos anunciaram o assalto. Uma tenente e um capitão foram obrigados a descer do carro. Os demais, um subtenente e um major, foram feitos reféns e levados até a garagem de uma casa na favela de Paraisópolis. Lá, outros 2 criminosos estavam à espera do grupo. As vítimas entregaram relógios, alianças, celulares, cartões bancários e as senhas. Enquanto 2 dos assaltantes tentavam fazer saques com os cartões, outros 2 cuidavam dos reféns. E foi aí o momento mais tenso. Perguntados em que trabalhavam, os militares mentiram, disseram que eram bibliotecários. Só que os bandidos encontraram uma farda do Exército dentro do veículo. Irritados, deram uma coronhada em um dos oficiais e o trancaram no porta-malas. Os outros militares que haviam ficado pelo caminho foram até este posto de gasolina e acionaram a PM. Começava aí uma verdadeira caçada. Este policial, que comandou a busca pelos reféns, conta que a maior preocupação era o que poderia acontecer quando os bandidos descobrissem que as vítimas eram militares. Infelizmente, a gente lembra do caso da soldado Juliane. O nosso temor era que os militares fossem executados. Há um ano, a soldado Juliane Duarte foi encontrada morta dentro de um carro na mesma favela, depois de 4 dias desaparecida. 7 pessoas foram indiciadas pelo crime, 3 estão foragidas. Dessa vez, a polícia chegou a tempo. Quando o tenente Atanásio chegou à favela, ainda viu 2 dos assaltantes armados fugindo por uma viela. As vítimas estavam dentro do carro. Tinha um militar no porta-malas do veículo que havia levado uma coronhada na cabeça, então ele estava com um pouco de sangue na face e na cabeça, e o outro militar estava ileso dentro do carro. A farda do Exército também ficou com os assaltantes. Uma jovem de 17 anos foi morta durante uma operação da Polícia Militar na zona oeste do Rio de Janeiro. O filho dela, que estava no colo, ficou ferido. Uma família desolada. Margarete era uma garota feliz, tinha sonhos, ela queria ser policial militar. O sonho dela era casar, criar o filho dela.
Mas Margarete Teixeira, de 17 anos, acabou morta com 10 tiros. Ela estava a caminho da igreja, com o filho no colo de apenas 1 ano e 10 meses. Os dois foram atingidos durante uma operação policial na comunidade do 48, em Bangu, na zona oeste do Rio. Minha irmã toda furada. Tá cheio de tiro no corpo. Foi bala perdida. Onde tem bala perdida, gente? O namorado dela estava em estado de choque. A gente planejava casar. O sonho dela era casar. A gente casar na igreja, tudo certinho. A gente estava vendo a aliança. Deu tudo errado. O bebê foi baleado no pé, passou por uma cirurgia e está internado. Em apenas 5 dias, 6 jovens com idades entre 17 e 21 anos foram mortos a tiros no estado do Rio de Janeiro. Em 4 casos, houve confrontos envolvendo a polícia militar. Além de Margarete, o jogador de futsal Gabriel Alves foi alvejado com um tiro no peito quando estava no ponto de ônibus na sexta-feira passada na Tijuca. Um dia depois, o estudante Lucas Costa e o DJ e soldado do Exército Thiago Freitas se tornaram vítimas de balas perdidas em uma festa em Água Santa, também na zona norte da capital fluminense. Na segunda-feira, outro jogador de futebol, Diogo de Brito, levou 2 tiros nas costas em uma operação policial em Niterói. No mesmo dia, em Magé, o estoquista Henrico de Menezes Júnior foi baleado em outra operação da PM. A Polícia Militar informou que vai investigar a atuação dos agentes nessas operações, mas o governo não pretende mudar a política de segurança pública. Não se pode fazer um pré-julgamento e avaliar da onde partiram esses tiros. Uma investigação profunda está sendo acompanhada e ao final dessa investigação nós saberemos exatamente de onde partiram esses tiros. Um padre denuncia que é alvo de ataques de integrantes de grupos conservadores. Tudo começou depois de um evento onde foram discutidos temas polêmicos, como, por exemplo, o aborto. O caso foi parar na polícia. Os principais alvos das ameaças são o padre Ticão e os jovens da paróquia São Francisco de Assis, onde ele trabalha na zona leste de São Paulo. Os autores são seguidores de grupos católicos conservadores. Nas mensagens, eles chamam o padre e os jovens de hereges e pedem que os denunciem à diocese. Dizem que eles não terão paz e os ameaçam de agressão. Referências à fogueira, maneira usada para eliminar os opositores da igreja durante a Inquisição na Idade Média, também se repetem. Não conseguimos falar com o padre Ticão, que está viajando, mas conversamos com o agente pastoral Valdir Auguste, que também foi ameaçado. O padre começou a receber ameaças, né? E que não só ameaças assim de que ele não podia falar em nome da Igreja Católica, o padre Ticão é abortista, o padre Ticão é maconheiro, o padre Ticão é traficante de maconha, cuidado padre, e algumas coisas nessa linha que nos deixou preocupados. As ameaças começaram no início deste mês e estão relacionadas a temas discutidos na Semana da Juventude, um ciclo de palestras realizado na paróquia há mais de 10 anos, que na última edição debateu por sugestão dos jovens assuntos como feminicídio, saúde da mulher, educação sexual, homofobia, ideologia de gênero e uso medicinal da maconha. O senhor é padre! O senhor não pode apoiar o aborto! Tabata Tesser foi uma das palestrantes da Semana da Juventude da paróquia. Integrante da organização Católicas pelo Direito de Decidir, que defende o aborto como uma escolha das mulheres, ela também tem recebido ameaças. Eles não vão calar as mulheres que fazem esse debate dentro da igreja, inclusive que não é de hoje, não vem de mim. É indignante que a gente está vivendo nesse período onde uma liderança da comunidade é ameaçada por defender democracia e direitos sociais. O delegado vai apurar possíveis crimes de injúria religiosa, difamação e ameaça, além do uso de uniforme policial e armas de fogo pelo homem já identificado como responsável por uma das páginas em que os comentários contra o padre e a paróquia foram publicados. As pessoas, elas proferem, sem nenhum tipo de responsabilidade, xingamentos, ameaças, achando que a internet é um local sem lei. Agora é questão da polícia conduzir, chamar essas pessoas para serem ouvidas e elas naturalmente terão que prestar seus esclarecimentos e dar a sua versão. O padre confia 100% nas instituições, a sua atuação foi exclusivamente em atender os interesses da igreja, interesses que ele se jurou fidelidade há muitos anos. Quase 200 mulheres são vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo por dia.
Em um dos casos, uma mulher foi assassinada em Suzano, na região metropolitana da capital paulista. E o principal suspeito é o marido, que não aceitava o fim do casamento. O corpo de Maria Elisângela da Silva, de 43 anos, foi velado em casa. O principal suspeito pelo assassinato é o marido, Antônio Félix, de 48 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele desapareceu depois do crime. Já estavam há 3 meses nesse processo de separação. Mesmo assim, continuavam a morar sob o mesmo teto, já que ele não queria sair da casa. Vizinhos ouviram gritos, uma discussão e chamaram a polícia. Mas quando os PMs chegaram aqui, já encontraram Maria morta no chão da cozinha. Ao lado, um travesseiro usado pelo assassino para sufocá-la. Na casa, não há sinais de arrombamento e nada foi levado. Já aconteceu a agressão, que ele agrediu ela já. A gente socorreu de novo, a filha dela veio pedir socorro pra gente, a gente foi. Dados obtidos pelo SBT por meio da Lei de Acesso à Informação mostram que só no estado de São Paulo foram registrados mais de 33 mil casos de violência doméstica nos primeiros 6 meses do ano. 184 por dia, bem maior do que a média registrada no ano passado. As mulheres morrem e continuarão morrendo se não houver uma mudança na sociedade. Uma mudança que inclui família, escola, sociedade. São tantos casos que nesta quarta-feira foi lançada em São Paulo uma frente parlamentar que pretende criar políticas públicas de combate à violência contra a mulher e que teve o apoio de mães de vítimas como a de Elisa Samúdio, morta em 2010 a mando do goleiro Bruno. Esse movimento já deveria ter acontecido há muito mais tempo. É que a violência contra a mulher está numa demanda muito grande, né? O tenor e maestro espanhol Plácido Domingo foi acusado de assédio sexual. De acordo com as denúncias, o músico usava da influência para forçar encontros com jovens artistas. Foram pelo menos 3 décadas de assédio, com episódios relatados por 9 mulheres, 8 cantoras e uma bailarina. A mezzo-soprano Patrícia Wolff é a única que decidiu falar abertamente sobre o que acontecia nos bastidores da música erudita. Eu não sei como isso pôde ser jogado tanto tempo para debaixo do tapete. Esse homem precisa parar, disse a cantora. It needs to stop. O depoimento dela bate com o que revelaram as outras mulheres. Todas dizem que Plácido Domingo as assediava insistentemente. O maestro espanhol, hoje com 78 anos, é um dos maiores nomes da música. Ficou conhecido ao lado de Luciano Pavarotti e José Carreras como um dos 3 tenores. Já foi vencedor de 12 Grammys e tem no currículo cerca de 4.000 apresentações em mais de 100 países, entre eles o Brasil, onde já cantou com artistas como Ivete Sangalo. Domingo, há 16 anos, comanda a ópera aqui de Los Angeles, que afirmou que vai abrir uma investigação interna para apurar as denúncias. De acordo com os depoimentos, quem resistia aos avanços e ao poder do tenor pagava com a carreira. Perdia o emprego e era boicotada no mundo da música erudita. 2 das mulheres revelaram que tiveram relações sexuais com Plácido Domingo porque tinham medo de serem prejudicadas profissionalmente. O tenor emitiu um comunicado em que diz que as acusações são perturbadoras e imprecisas, e que acreditava que todas as relações tivessem sido consensuais. Após as denúncias, as óperas da Filadélfia e de São Francisco cancelaram as próximas apresentações do maestro. O ex-médico Roger Abdelmaci voltou à cadeia na última terça-feira. A justiça vai avaliar se ele fingiu ter um problema raro cardíaco para ter o benefício da prisão domiciliar. A mulher que é abusada sexualmente, principalmente nesse caso, que é um momento sagrado da vida da mulher, onde ela estava buscando engravidar, buscando a sua família. Por que aquilo foi acontecer com você justo naquele momento sagrado? A chegada de Roger Abdelmaci à prisão foi tumultuada.
O ex-médico foi levado para o centro hospitalar do sistema penitenciário, na zona norte de São Paulo, onde vai passar por acompanhamento médico durante um mês. A justiça determinou a transferência do condenado para avaliar se Roger fingiu ter um problema cardíaco, para conseguir o benefício da prisão domiciliar. Ele, Roger, que é usuário contínuo de medicação, teria cessado o uso contínuo desses medicamentos. O fato dele cessar esse uso faz com que gere uma alteração no laudo pericial. A denúncia está no livro Diário de Tremembé, escrito pelo jornalista e ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Assir Filó, que aguardava julgamento no presídio de Tremembé, onde Roger cumpria a pena de 181 anos pelo estupro de 37 mulheres. No texto, outro detento, o médico Carlos Sussumo Azegawa, admite que sugeriu os remédios que causaram complicações cardíacas a pedido de Roger e admite que a doença é uma fraude. Questionado pela justiça, Sussumo confirmou a denúncia. Que o senhor forneceu para ele um atestado médico falso, um relatório médico falso. Falso não. Que não condizia com a verdade. Se ficar comprovado que Roger Abdelmaci burlou as perícias técnicas nos últimos 2 anos, ele voltará ao regime fechado no presídio de Tremembé. O médico também poderá ser punido pelo crime de fraude processual, o que pode aumentar em até 2 anos a pena que ele ainda precisa cumprir. O autor do livro, Assir Filó, foi transferido para um centro de detenção provisória na capital paulista, no mesmo dia em que Roger voltou para a prisão. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que cumpriu uma decisão judicial. A família acredita que foi uma retaliação. Eu fiquei extremamente preocupada, assustada, né? Porque o Assir, ele contribuiu com a justiça, né? Para a justiça. E eu sinto que ele foi injustiçado. A primeira vítima a denunciar o ex-médico comemorou a volta de Roger para a cadeia. Um indivíduo que foi condenado a 181 anos não tirou nem 10% da pena. Não existe isso, essa injustiça não pode ocorrer. Essa impunidade é que faz crescer a violência contra as mulheres no país. As novas regras começam a valer em outubro, mas já estremeceram o país. O documento publicado no site do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos explica que o governo americano não vai ajustar o status de estrangeiros que vivam no país legalmente, mas sejam considerados um encargo público. Em outras palavras, imigrantes com visto de trabalho ou casados com americanos, mas que não possam demonstrar renda suficiente para se sustentar, perderão o acesso ao Green Card. A estimativa é que a nova regra inviabilize a concessão de mais da metade dos pedidos de residência com base em laços familiares. O Green Card é um documento dado a estrangeiros que vivem já há um certo tempo aqui. Como o fator renda vai ser determinante para consegui-lo, muitos afirmam que os mais pobres vão ser desfavorecidos. A justificativa do governo americano é que os imigrantes que não podem se sustentar acabam gerando gastos aos cofres públicos, porque dependem de benefícios sociais. Além da renda, os agentes de imigração também poderão negar o Green Card com base em dados como educação e estado de saúde. Por enquanto, a mudança não interfere na concessão dos vistos de turismo e de trabalho. O diretor do Serviço Nacional de Imigração defendeu as novas regras, dizendo que a administração Trump está cumprindo a lei. O representante do governo também lembrou das recentes prisões de imigrantes ilegais no Mississippi e afirmou que novas ações do tipo devem acontecer em breve. A Justiça de São Paulo condenou a 31 anos e 7 meses de prisão os 3 policiais acusados de matar um traficante, depois de uma tentativa de extorsão em agosto do ano passado. O cabo Bruno Maia e os soldados Michel Parente e Thiago Botelho são acusados de extorquir e executar um traficante em agosto do ano passado na favela Mauro, periferia da Zona Sul de São Paulo. Os PMs renderam Paulo Ricardo Lourenço e um adolescente de 17 anos nesta viela conhecida como drive-thru da droga.
Eles realmente eram traficantes e Paulo estava armado. Mas as investigações apontam que a dupla já estava rendida quando os policiais passaram a exigir deles mais dinheiro e outra arma. Não satisfeitos com essa exigência e vendo também que a favela já estava cercada pela própria polícia, resolveram então, a fim de encobrir esta prática criminosa, resolveram também matar esses dois delinquentes. O inquérito concluiu exatamente isso. Como a extorsão não deu certo, os policiais mataram o traficante e disseram que tinham apenas reagido a um tiroteio. Os laudos apontam que os disparos foram realizados de cima para baixo e que o sobrevivente foi arrastado para o meio da laje na tentativa de simular uma troca de tiros. 2 armas foram localizadas, uma pistola que de fato pertencia aos traficantes e um revólver que os policiais acreditam ter sido plantado pelos PMs presos. Paulo foi atingido por 6 disparos e morreu na hora. Já o adolescente levou 3 tiros e fingiu que estava morto. Em depoimento, o rapaz contou que os policiais ainda tentaram sufocá-lo quando perceberam que ele estava vivo, mas desistiram quando um oficial chegou. O tenente pediu socorro, aí o socorro veio e o indivíduo foi socorrido. A defesa diz que eles são inocentes. Durante todo o processo, nós trouxemos elementos probatórios que mostram que eles agiram dentro da legalidade, dentro da forma mais correta possível. O coronel, que comanda a região onde os policiais trabalhavam, discorda. Tudo que o menor disse literalmente casou com o laudo que foi apresentado. Manifestantes foram às ruas na terça-feira em cidades de 25 estados e do Distrito Federal em protestos contra o corte na educação. Em São Paulo, o ato bloqueou a Avenida Paulista. Os manifestantes se concentraram em frente ao MASP e fecharam os 2 sentidos da Avenida Paulista. Com faixas, cartazes e carros de som, fizeram discursos contra o governo federal. Dos meus direitos, eu abro mão, essa é a USP defender a educação. Esta é a 3ª mobilização nacional realizada neste ano por entidades estudantis, de professores e profissionais do ensino contra o bloqueio de verbas da educação e outras medidas anunciadas pelo MEC. A passeata saiu no começo da noite em direção à Praça da República, no centro da cidade. A PM acompanhou. O orçamento do MEC para 2019 é de 149 bilhões de reais. O contingenciamento é de 6 bilhões, ou 4%. Muitos reitores já disseram que no mês que vem, sem o dinheiro, a gente para as atividades da universidade. Porque não tem dinheiro para pagar luz, para pagar água, limpeza, material de laboratório. O protesto é também contra o Futurice, projeto do Ministério da Educação que prevê a possibilidade de universidades públicas realizarem parcerias público-privadas e até venderem o nome dos campi, como hoje acontece em estádios de futebol. Não foi debatido com estudantes, professores, reitores e é uma saída de privatização da Universidade Pública Brasileira. Em Porto Alegre, o protesto foi na Esquina Democrática. Na pauta, críticas também à reforma da Previdência. Também houve protesto no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas foram à Candelária. Quem mexeu com a educação, atiçou o formigueiro. Em Brasília, o ato passou primeiro pela esplanada dos ministérios e terminou no Congresso. Homens da Força Nacional reforçaram a segurança no MEC. Os manifestantes se juntaram à marcha das mulheres indígenas, que protestavam contra políticas do governo federal. O Ministério da Educação não quis se pronunciar sobre os protestos. Banco aberto aos sábados, que tal? Eu acho que é desnecessário colocar o pessoal para trabalhar nessa data, né? Trabalho de segunda a sexta-feira, não sabe que eu tenho uma folga. Seria bom então abrir? Seria ótimo. Essa é uma possibilidade aberta com a medida provisória 881, também chamada de MP da Liberdade Econômica. O texto base foi aprovado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados e revogou um dos artigos de uma lei sancionada pelo então presidente João Goulart em 1964, que proibiu o expediente bancário nesse dia. A mudança não atinge, entretanto, a regra para pagamento de boletos com vencimento num sábado. O consumidor ainda poderá pagar no primeiro dia útil seguinte sem multa. Como a medida provisória ainda vai para o Senado, os bancos decidiram aguardar o texto definitivo da lei para se posicionar com relação à abertura das agências aos sábados. Mas os bancários não gostaram. O Sindicato de São Paulo argumenta que a folga nos finais de semana é uma conquista histórica.
A gente conquistou esse direito lá atrás, quando os bancários eram cometidos de doenças como tuberculose e outras doenças que vinham do contato com dinheiro. Os deputados também aprovaram isenção de alvará e licença para negócios de baixo risco, marcar ponto agora só é obrigatório em empresas com mais de 20 empregados e o número do CPF será usado na identificação do funcionário na carteira de trabalho. Tem mais. Todas as atividades econômicas poderão ser exercidas aos domingos, a menos que haja uma proibição específica em lei. O trabalhador ganhará em dobro nesse dia apenas se não receber uma folga compensatória depois. E ele não poderá exceder 4 domingos de trabalho seguidos. A medida divide opiniões. Todo mundo quer ficar também com a sua família, né? O advogado trabalhista defende que a flexibilização atrai novos investidores. O que gera renda e trabalho é a atividade econômica. Havendo um bom ambiente de negócio, as pessoas se sentem confiantes a investir e isso é que gera emprego. O governo ainda não sinalizou se vai sancionar na íntegra a lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso. Juízes e procuradores fazem pressão contra pontos do texto. Parado na Câmara há mais de 2 anos, o projeto foi aprovado em votação simbólica, sem a identificação dos votos de cada deputado. O texto torna crime passível até de prisão condutas descritas como abusivas. Por exemplo, decretar prisão sem amparo legal, determinar condução coercitiva antes de fazer uma intimação, invadir imóveis sem ordem judicial ou usar algemas quando o preso não oferecer resistência. Juízes e procuradores consideram alguns itens subjetivos, como estender investigação sem justificativa ou prolongar prisões preventivas sem motivo justo, o que poderia prejudicar o combate ao crime. Agora, o esforço é no sentido de subsidiar a Presidência da República para que possa haver o veto a esses artigos e, se não houver o veto, que possamos contestar judicialmente a constitucionalidade desses artigos. O projeto também é contestado aqui no Congresso. Alguns partidos reclamam da votação simbólica e prometem ir ao Supremo Tribunal Federal para reverter a ação. Há uma série de dispositivos ali que acabam beneficiando quem comete crimes e não quem combate a criminalidade. O presidente da Câmara discorda. Quem tem poder precisa responder pelos seus atos. Nós também precisamos responder pelos nossos atos, inclusive o próprio parlamento. Qualquer tipo de excesso do presidente da Câmara, de um deputado, vai responder também. O abuso de autoridade, quando ele existe, ele tem que ser punido. Mas, se quisermos aperfeiçoar esse modelo, que façamos então de maneira que isso não venha enfraquecer o Estado, que precisa ser remodelado para combater a criminalidade. 5 homens foram presos por aplicar golpes em clientes de aplicativos de entrega de comida em São Paulo. Segundo a polícia, há outros bandidos cometendo o mesmo tipo de crime na cidade. A praticidade custou caro para Arthur. Ele pediu comida por um aplicativo, no valor de R$ 39,85. Mas na hora de pagar... Eu notei que a maquininha estava extremamente danificada. Como era um entregador devidamente uniformizado, com as características do iFood, eu confiei normalmente, nem questionei a situação. Arthur digitou a senha e só depois que o entregador foi embora, recebeu uma mensagem do banco com um débito de mais de R$ 1.000. Tentando fazer a abertura do boletim de ocorrência, o atendente que estava lá no momento já me advertiu que iria demorar, porque já haviam, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, tinham outros registros de outras 10 ocorrências do mesmo tipo de golpe. Os estelionatários usam nomes falsos para se cadastrar como entregadores. Em nota, o iFood afirmou que bloqueou os entregadores independentes envolvidos nos golpes e está ressarcindo o prejuízo dos clientes. 5 golpistas foram indiciados por estelionato e associação criminosa. A polícia chegou até eles por causa das informações repassadas pelo aplicativo. O delegado agora vai pedir a quebra do sigilo bancário dos suspeitos para tentar identificar outros integrantes da quadrilha. O delegado explica que a melhor forma de se proteger do golpe é ficar atento. Antes de digitarem as senhas, verifiquem no visor da máquina de cartão de crédito o valor correto. Em desconfiando, recusar o pedido e entrar em contato com o aplicativo ou com o restaurante. E também recomendamos, já avisa que ainda as fraudes estão ocorrendo, que em podendo efetuem um pagamento em dinheiro. O Facebook contratou funcionários para transcrever os áudios enviados por meio de conversas privadas na rede social.
A nova denúncia de quebra de sigilo foi feita pela agência Bloomberg. Segundo a reportagem, o Facebook agiu assim. Funcionários terceirizados recebiam as mensagens de áudio enviadas pelos usuários nas conversas privadas do aplicativo Messenger. Em seguida, tudo o que tinha sido dito era colocado em texto para um arquivo interno do Facebook. No ano passado, em audiência no Senado dos Estados Unidos, o presidente da empresa, Mark Zuckerberg, havia negado a prática. We don't do that. Desta vez, o Facebook admitiu a transcrição dos áudios, mas afirmou que o material era utilizado apenas para que o programa identificasse as palavras. Segundo a rede social, os usuários que tiveram as conversas acessadas permanecem no anonimato. O Facebook garante que abandonou a prática, assim como fizeram outras gigantes da tecnologia, como Apple, Amazon e Google, que já foram acusadas de transcrever áudios dos usuários. Segundo as denúncias, as informações coletadas eram vendidas para empresas e usadas para a publicidade. Em julho, o Facebook foi multado em um valor equivalente a 20 bilhões de reais pela Comissão Federal de Comércio americana. O baque financeiro não impediu que novas denúncias surgissem. Ainda era madrugada quando os disparos começaram. A polícia entrou em alerta. Prioridade aí, ó, base Mangueira sendo atacada. E a comunidade da Mangueira amanheceu em guerra. Foram muitos tiros, de armas pesadas de diversos calibres. A principal avenida do bairro, na zona norte do Rio, teve que ser fechada por cerca de 4 horas. Muito tiro, não compensa você tentar passar. Carros da PM passavam em alta velocidade. A Core Elite da Polícia Civil foi chamada para reforçar a ação. Assustados, moradores corriam e tentavam se proteger como podiam. Dentro do trem que passa ao lado da comunidade, passageiros se jogaram no chão para escapar do tiroteio. Por medida de segurança, as aulas foram suspensas em 4 escolas. Carros estacionados nas ruas ficaram perfurados pelas balas. De acordo com a PM, o tiroteio começou depois que uma equipe da unidade de polícia pacificadora foi atacada. Os agentes faziam um patrulhamento de rotina e revidaram. Um homem foi atingido e morreu no hospital. A polícia afirma que se tratava de um suspeito armado. Quem busca esse confronto, ele é iniciado por marginais insanos, que portam armas de guerra e serão tratados com o rigor da lei. Para quem mora ou precisa passar pela região, foi mais uma manhã de pânico e caos. Rio de Janeiro, né? Pode sair, vamos sair! A ação foi rápida. A polícia estourou o cativeiro na noite de terça-feira. O criminoso estava com a refém. Ele reagiu. Os policiais revidaram. O sequestrador de 30 anos foi atingido, socorrido, mas não resistiu. A jovem de 23 anos foi libertada sem ferimentos. Ela era mantida neste quarto, onde passava a maior parte do tempo deitada em um colchão. O local não tinha móveis nem energia elétrica. Os agentes chegaram ao sítio em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre, depois da prisão de um dos integrantes da quadrilha. Ismael Batista da Silva, de 30 anos, estava em casa. A polícia acredita que ele conhecia a família da vítima. A jovem havia sido sequestrada na manhã de segunda-feira. No mesmo dia, a quadrilha iniciou os contatos com a família. Os criminosos pediram R$100 mil de resgate ao pai da vítima, que é comerciante. Eles deram conta de que se aquele valor não fosse pago, ele não veria mais a filha, né? Para além disso, de que cortariam o dedo, cortariam a orelha dela, que agrediriam ela de forma contundente. Durante as negociações, o valor do resgate foi reduzido para R$30 mil, mas não chegou a ser pago. A polícia já identificou outros 2 suspeitos que tiveram a prisão temporária decretada. Parentes desesperados ao receber a notícia.
Maria Aparecida Costa, de 23 anos, foi atropelada a poucos metros de casa na periferia de São Bernardo do Campo. A operadora de telemarketing tinha acabado de voltar do trabalho, entrou em casa apenas para pegar a bolsa e estava a caminho da faculdade quando foi atingida pelo carro do vizinho. Cheia de amigos, sabe? É uma menina que podia contar com tudo, feliz, alegre, cheia de vida. Em depoimento à polícia, o porteiro Enéas de Souza contou que estava manobrando o carro para entrar na garagem da casa dele quando perdeu o controle do veículo. Ele diz não ter visto a vizinha na calçada. A rua onde o acidente aconteceu é íngreme e, segundo o motorista, o asfalto estava molhado. Durante o dia estava chovendo, estava tudo molhado aqui a rua, mas à noite não estava mais chovendo. Maria Aparecida acabou prensada nesse portão que ainda está amassado. A morte dela foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo. Ou seja, o delegado entendeu que o motorista não teve intenção de provocar o acidente. Ele prestou socorro à jovem e se apresentou espontaneamente na delegacia. O carro foi apreendido e vai passar por uma perícia. O impacto foi tão forte que a jovem morreu ainda no local. No Instituto Médico Legal, a dor de uma família devastada. A mãe, restam as lembranças da filha. Eu acordava cedo, já ia beijando meu esposo, depois vinha pra cima de mim. Uma criança tranquila, calma. Lavínia Gomes Esteves tinha apenas 1 ano e meio. Ela estava com a babá neste carro que despencou de um viaduto na rodovia BR-040, na altura de Duque de Caxias, região metropolitana do Rio. Ela não é de sair com a Lavínia. Entendeu? Aí ontem ela foi no mercado e levou ela. E aconteceu essa fatalidade. Mas não foi um acidente comum. Foi provocado por bandidos em fuga. Os criminosos, em um veículo roubado, tentaram assaltar um outro carro na rodovia. Um dos passageiros era um policial militar que reagiu. Os ladrões tentaram fugir e acabaram batendo no veículo em que estava a Lavínia. A batida foi tão forte que o carro caiu deste viaduto. Além da criança, outras 6 pessoas estavam no veículo. As vítimas foram socorridas, mas Lavínia não resistiu e morreu. O acidente impressionou quem passava na hora pelo local. Meu Deus, ali, levando outro no colo, gente. O carro dos assaltantes ficou preso entre as 2 pistas da rodovia. Eles conseguiram sair do veículo e fugir. Acho que foi uma fatalidade, Deus sabe de todas as coisas. Não estou aqui para criticar ninguém, nem acusar ninguém. A gente tem fé e Deus vai fortalecer. Moradores da Zona Leste de São Paulo estão preocupados com ataques frequentes de morcegos na região. Só neste ano, quase 60 pessoas foram mordidas e precisaram de atendimento médico emergencial. Isso porque os animais podem transmitir uma doença grave para o ser humano, a raiva. Durante o dia é difícil, eles vivem escondidos. À noite não, é a hora que aparecem. Muitas pessoas pensam que na hora do susto ali, que foi de repente, poderia ser uma cobra, aranha, né? Não é uma coisa nem outra. Há 15 dias o Edson, de 13 anos, acabou mordido na perna por um morcego. Foi tão rápido que ele nem viu, apenas sentiu. Senti só a picada só, na hora não doeu não. Eu não senti. Eu só senti a picada e eu achei que foi alguma coisa, um galho. Já o Daniel foi atacado no pé e imediatamente procurou atendimento médico. Você nem vê. Eles são um bicho silencioso, às vezes silencioso. Ele pega de surpresa. Às vezes a pessoa tá abaixada lá orando, normalmente a pessoa ora de joelho, a de costa, ele pega teu pé. Ataques de morcegos em áreas como essa são mais comuns do que se imagina. Esse ano, 56 pessoas já foram mordidas somente na região de Cidade Tiradentes, aqui na Zona Leste de São Paulo. Para se ter uma ideia, o número de casos quase triplicou em relação ao ano passado, quando 19 pessoas foram atacadas. A maioria dos ataques aconteceu nessa área de proteção ambiental usada por religiosos. Aqui, dia e noite, eles invadem a mata para orar. Um local com grande fluxo de visitantes, ou seja, um prato cheio para os morcegos. O adentramento dessas pessoas é que está acontecendo de maneira incorreta. Elas não deveriam estar no local que é o habitat natural desses morcegos. A mordida deles pode ser mais do que perigosa, às vezes é fatal. Alguns carregam o vírus da doença conhecida como raiva humana, transmitida através do contato com a saliva do animal.
Eles se alimentam preferencialmente de sangue de animais, de cavalo, porco, galinha, né? Mas nessa situação, como existe a presença dos humanos, né, principalmente no período da noite, porque é o horário que os morcegos saem para se alimentar, então acaba sendo uma outra fonte de alimento. 5 morcegos já foram capturados e encaminhados ao laboratório de zoonoses da capital paulista nos últimos dias. Somente exames específicos podem apontar se eles possuem ou não o vírus da raiva. Mesmo assim, a orientação é ir o quanto antes a um posto de saúde tomar a vacina antirrábica. Justamente o que o Edson não fez. Tava pensando em levar ele, né? Porque tanto pessoal falou sobre raiva, esse negócio, né? Eu creio que não deu nada, mas é bom fazer um exame. Existe toda essa preocupação por conta disso, porque é uma doença que não tem cura e pode vir a matar sim. Agora a gente vai te contar a história do seu Jonas, que mora nas ruas de São Paulo há 15 anos. Ele trabalha coletando material reciclável e prestando outros serviços de carreto com uma Kombi, só que ela vive dando problemas. Por isso, o seu Jonas resolveu pedir ajuda e, por meio de uma vaquinha virtual, ele pretende arrecadar dinheiro para comprar um veículo novo. Olha só. Minha história é assim. 56 anos e muita história para contar. Hoje eu sou esse cara, o catador de papelão que trabalha com carreto. A minha vida está aqui, nesse carro. Há mais de uma década, o catador de recicláveis vive nas ruas da capital paulista. Eu sofri na rua, que logo quando eu saí da minha família, aí eu vim pra rua. Aí eu fui lá parar lá no centro. Aí que eu peguei a ideia do pessoal da rua. Era juntar o papelão, amarrar, pôr na cabeça e levar vender no depósito. E foi nas ruas que seu Jonas enfrentou a dependência química. Eu bebia, eu usava droga, entendeu? Então, quer dizer, eu não fruí muito, não fui muito além. Mas encontrou forças para superar o vício. Ele conheceu uma ONG que doou uma carroça apropriada para recolher o material de reciclagem. E assim percebeu que podia ir além. Aí eu pus na cabeça que eu ia ter um carro. Aí apareceu essa Fiorino para me comprar, a pessoa me facilitou de eu ir pagando aos poucos para ela. Só que ela não tinha documento. E foi aí que a Kombi de 1985 cruzou o caminho dele. Aí eu tinha juntado um dinheiro, na época ela me custou R$3.000. Aí eu tinha R$1.000 guardado, eu dei de entrada nela e fui pagando aos poucos. E tô com ela até hoje, já vai para 4 anos essa história aí. Só que há alguns meses ela começou a dar problemas. O seu Jonas já gastou todo o dinheiro que tinha com mecânica e reparos. Mesmo assim, a velha Kombi chegou ao limite. Então agora eu tô assim, ó, sem chão. Continuo trabalhando, que é o que eu tô te falando, eu tenho que sobreviver. Mas não é a mesma coisa, já vai um mês nessa brincadeira com esse carro parado. Ela ficou uma semana só na mecânica. Sem a perua, ele não consegue juntar o dinheiro que precisa para o sustento. Por causa disso, passou a morar dentro do veículo. Aqui, ó, minha caminha aqui, ó. Aqui, ó. Que é minha caminha. Agora que o motor da Kombi não funciona mais, a única solução seria trocar por uma nova. E para conseguir comprar outro veículo que vai facilitar o trabalho, seu Jonas resolveu apostar todas as fichas em uma vaquinha online, organizada por um amigo. Aí surgiu essa vaquinha aí, o pessoal que está tentando me ajudar para me trocar, ter um outro carro, um carro mais novo, né? Que não me crie tantos problemas e eu possa progredir, né? Voltar a ter uma casinha, né? Alugar uma casinha, ter uma vida normal, comum.
Enquanto a nova Kombi não cruza o caminho do seu Jonas, ele continua para cima e para baixo coletando materiais, como auxílio do carrinho. E a rotina não é fácil. Saio daqui 4h30, 5 horas da manhã, com esse carrinho ali. Aí eu vou, pego, encho ele, venho aqui e descarrego. Aí saio de novo, aí carrego, volto aqui, a mesma coisa. Aí eu pego tudo que está nela, levo para o depósito, vendo, e aí é essa faixa que eu estou te falando. Então por dia dá isso aí, uns 30, 35 reais, não dá mais que isso. As dificuldades não estão só na hora de coletar o material. Além dos perrengues diários, o preconceito também machuca. Tem pessoa que é ignorante. Ele tira o catador como um qualquer, como menos, né? E é um ser humano. É uma pessoa que está ali defendendo o pão dele de cada dia e da família dele, né? Só no ano passado, a cidade de São Paulo reciclou apenas 7% de todo o lixo que produziu. Um dado alarmante para uma capital que muitas vezes marginaliza esse tipo de profissional. Mas seu Jonas faz a parte dele. Tem dia que você se dá bem na rua. Você acha coisa boa. Aparece um bico para você fazer. Esse é o chamado dia bom, dia consagrado. Mas são difíceis, são poucos, né? O catador sabe que talvez não seja difícil conseguir a tão sonhada Kombi. Para quem já superou tantas dificuldades no caminho, o principal ingrediente é a vontade de vencer. E isso o seu Jonas tem de sobra. Cada dia que passa eu fico pensando, quando que esse carro vai estar andando? O meu desejo é continuar trabalhando, sabe? Não voltar do jeito que eu era. A luta foi grande, mano. Mas vai dar certo. Ai, ai. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que permite que a mulher possa optar entre o parto normal e a cesárea em hospitais públicos. Atualmente, a recomendação do Ministério da Saúde é que a cesariana seja uma escolha do médico só em caso de necessidade. Aos 35 anos, Juliana está grávida pela 4ª vez. Ela já teve um parto normal e 2 cesáreas. E se depender dela, vai escolher a cirurgia mais uma vez. A cesárea, ela é bom que é um parto planejado, onde a mãe pode decidir o que ela quer, a data que ela quer. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que dá às mulheres com mais de 39 semanas de gestação a opção entre o parto normal e a cesárea nos hospitais públicos. Para isso, ela deve ser informada sobre os riscos e as vantagens de cada tipo de parto. E caso sua decisão não seja atendida, o médico precisará registrar o motivo num relatório. A lei também garante o direito das mães à anestesia em qualquer situação. Para entrar em vigor, o projeto agora precisa ser sancionado pelo governador do estado. O direito a se manifestar sobre esse momento tão importante da vida dela, que é o parto, né, o momento do nascimento do seu filho, mas também de ter assegurado um procedimento lícito, um procedimento que significa uma evolução na medicina, né? E é um procedimento que pode salvar a vida dela e a vida do seu filho. O projeto de lei contraria uma recomendação do Ministério da Saúde, de que o parto normal sempre deve ter preferência na rede pública e que a cesárea só seja realizada em caso de necessidade médica. O Brasil é o 2º país do mundo com mais cesáreas. Mais da metade dos partos realizados aqui são cirúrgicos. No SUS, esse número é um pouco mais baixo. De cada 10 nascimentos, 4 são cesarianas. E os médicos questionam o impacto que essa nova lei pode ter no sistema público de saúde. Nós vamos precisar de mais médicos plantonistas nas maternidades. Nós temos que pensar que na cesariana o tempo de internação é maior. Então, nós vamos ter uma redução da oferta de leitos disponíveis.
89 pessoas foram presas em uma mega operação do Ministério Público contra organizações criminosas. No Rio de Janeiro, 9 policiais militares foram denunciados por receber propina. As ações foram realizadas simultaneamente em 9 estados brasileiros. O crime, infelizmente, ele se nacionalizou no tocante às facções criminosas e precisamos enfrentar com essa conjuntura. No Rio de Janeiro, agentes apreenderam drogas na favela da Serrinha, na zona norte da cidade, onde um suspeito foi preso em flagrante. A Justiça também expediu novos mandados de prisão contra Wallace de Brito Trindade, o Lacosta, que é considerado foragido, e Leonardo da Costa, o Léo 22, que já estava preso. Eles gerenciam o tráfico na comunidade. 6 pessoas também foram denunciadas por atuar como laranjas da quadrilha. Elas realizaram mais de 3 mil depósitos que superaram R$1 milhão em menos de 2 anos. Parte desse dinheiro era usado para subornar policiais. 9 PMs são acusados, incluindo 7 oficiais. Em troca, eles não reprimiam a ação dos traficantes e passavam informações sobre futuras operações policiais. Aqui no Rio, a Justiça Militar indeferiu os pedidos de prisão preventiva de todos os policiais denunciados. Eles foram afastados das funções, mas continuam recebendo salário e vão responder ao processo em liberdade. De acordo com o Ministério Público, o PM Flávio Fagundes Padiglione negociava com traficantes da Serrinha armas e drogas apreendidas em operações policiais. Ele intervinha em qualquer problema que houvesse entre a Polícia Militar na atuação na Serrinha e os traficantes. Ele era um verdadeiro mediador do mal, obviamente, porque era tudo mediante pagamento de propina. Outros 32 policiais ainda são investigados por suspeita de envolvimento no esquema. Reafirmamos nossa total intolerância contra qualquer desvio de conduta. Agora olha essa, uma estátua de bronze de 2 metros de altura foi furtada do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A escultura foi feita pelo Liceu de Artes e Ofícios há 75 anos e representava Diana, a deusa romana protetora da natureza. Só sobrou a base de concreto. A estátua de Diana, a caçadora, foi furtada da Praça Pedro Lessa, no Vale do Anhangabaú, no dia 19 do mês passado. Mas o desaparecimento da estátua só foi confirmado agora pela Prefeitura de São Paulo. O vale está em obras e, por isso, segundo comerciantes, os crimes aumentaram na região. Isso aqui ficou um breu, ficou sem segurança. Após as 20 horas, não tem um policial na rua. As câmeras de segurança gravam de tudo, de furto de quadro de luz até bandido agindo em loja de instrumentos musicais. Tudo tão fácil que sobrou até para a estátua. Até espantei, porque a estátua é um ícone aqui da praça, né? E essa não foi a primeira vez. Em 1984, ladrões roubaram um dedo e a flecha da estátua. 17 anos depois, em 2001, arrancaram o braço e o arco. E agora, quando em princípio a estátua estava mais segura, cercada pelos tapumes colocados para a reforma, levaram tudo. E ninguém sabe explicar como que uma estátua inteira foi levada daqui. Diana, a caçadora, reprodução de uma deusa forte e corajosa, era uma réplica da obra de Joan Rodon, que está exposta em um museu em Lisboa. O sumiço foi percebido por um segurança do Consórcio Central, responsável pela execução das obras. Em nota, o consórcio informou que colabora com as investigações. O caso foi registrado nesta delegacia e a polícia, até agora, não tem nenhum suspeito. A Polícia Militar afirmou que atua na região com emprego maciço de policiais e que fará contato com a Prefeitura para melhorar a iluminação no local. Zenita cursa pedagogia à noite. De segunda a sexta, ela está em sala de aula com os colegas. Mas quando entrou na faculdade, ela não via o professor assim. E você tem, então, a literatura? Via assim pelo computador, pelo ensino à distância. Atualmente, no Brasil, de cada 10 alunos de graduação em cursos voltados para a formação de professores, 6 estudam online. A pergunta é: como aprender a ensinar sem ter tido a vivência de sala de aula? Quem souber a resposta, levanta a mão.
Vamos aos números. Em 2010, o Brasil tinha 128.500 alunos no EAD, como é chamado o ensino à distância. 7 anos depois, 336 mil. Os estudantes só precisam estar presentes nas avaliações. Na prova do ENAD, 75% deles ficam abaixo da média. Esse número é menor entre os dos cursos presenciais. Ninguém aprende a ensinar simplesmente vendo vídeo ou lendo texto. Você precisa de elementos práticos durante a sua formação para aprender a ensinar, para chegar numa sala de aula e saber fazer, saber trabalhar com os alunos para eles realmente aprenderem. Ana Lúcia é coordenadora pedagógica de uma universidade tradicional que há 5 anos oferece EAD em letras, pedagogia, filosofia, matemática e história. Para ela, é preciso ampliar o conceito de sala de aula. No EAD, o aluno tem que ter as mesmas vivências que o aluno do presencial. Essa questão de que é um ensino de menor qualidade, muito pelo contrário. Muitas vezes o aluno EAD, ele tem que estudar muito mais do que o aluno presencial, né? A gente, nos anos iniciais... Fabiana faz pedagogia à distância. O curso, que custa 1/3 do valor de um presencial, permitiu que ela seguisse com a rotina do dia a dia. Apesar de eu precisar estudar do mesmo jeito, da mesma forma, mas eu tenho a disponibilidade de fazer em horários que eu estou mais livre. Mas Zenita, que você viu no início da reportagem, acredita que a tecnologia não vai superar algo que é nota 10. Pelo fato de ser comunicativa, falante que eu sou, né? E é legal você trocar o seu conhecimento, as suas ideias. O Ministério da Educação divulgou uma cartilha com orientações sobre a nova Política Nacional de Alfabetização. O governo defende o método fônico, que associa o símbolo e o som para ensinar crianças e jovens. Nesta sala de aula, antes das letras do alfabeto, as crianças aprendem os sons. Esse aqui. E esse? É o chamado método fônico de alfabetização. A criança primeiro visualiza, ela escuta, para depois a concepção da escrita. Para quem defende esse método, a vantagem é que, ao reconhecer a diferença entre o som de uma palavra e a forma de escrevê-la, a criança desenvolve mais rapidamente as habilidades de ler, escrever e falar. Esse método poderá ser adotado nas escolas públicas de todo o país. É um dos princípios da Política Nacional de Alfabetização. No lançamento, o ministro da Educação justificou com dados que metade das crianças no 3º ano fundamental não completou o ciclo da alfabetização. Ao 3º ano, quando as crianças são avaliadas, metade não sabe ler e escrever nada. Estamos pedindo para que a alfabetização tenha critérios científicos. Esta especialista em alfabetização vê com bons olhos a ênfase no método fônico. Uma alfabetização exitosa, bem conduzida, vai ter reflexo por toda a vida escolar e na vida profissional do indivíduo. Já para este diretor da organização não governamental Todos pela Educação, a eficácia da política de alfabetização do governo vai depender da articulação com estados e municípios. É importante preservar a autonomia dos entes da federação, que são quem, na prática, alfabetiza no país. O MEC não alfabetiza ninguém. Um levantamento mostra que o Brasil terá que qualificar mais de 10 milhões de pessoas para trabalhar na indústria nos próximos 4 anos. Em constante transformação, o setor prevê o crescimento de funções ligadas à tecnologia. Parece uma máquina do futuro, mas é do presente mesmo. Um robô que trabalha 16 horas por dia. E as cabines de caminhão que andam sozinhas. Basta tocar na tela ou apertar um botão. Vitor comanda parte desse processo. Ele é um operador de robô. Na universidade, cursa engenharia mecatrônica. O jovem de 21 anos sabe que o mercado precisa cada vez mais de profissionais qualificados. Antigamente era tudo no braço e as pessoas sofriam até para colar para-brisa e agora está muito mais fácil com todo esse processo automotivo. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que 10 milhões e meio de brasileiros terão que se capacitar para trabalhar no setor. Até 2023, vai ter muita gente preparada para comandar máquinas que até outro dia pareciam uma realidade distante e hoje fazem parte da rotina de grandes empresas. As tecnologias elas já estão aqui hoje com a gente e a gente precisa realmente cada vez mais de pessoas capacitadas para nos ajudarem a implementar num nível cada vez mais profundo essas tecnologias. As ocupações que mais vão crescer são as de condutores de processos robotizados, que é o que o Vitor faz.
técnicos em mecânica de veículos e engenheiros ambientais. As áreas com maior demanda serão as de metalurgia e manufatura, alimentos, confecção e vestuário e eletroeletrônica. Quase 90% desses trabalhadores, eles precisarão ser requalificados. E uma outra parte vão ingressar no mundo do trabalho pela primeira vez. As profissões ligadas à tecnologia industrial estão e vão estar em alta. Quem faz parte desse mundo já entendeu que não dá para voltar atrás. O futuro, né? Cada vez mais vai ser isso aí. Os processos vão deixar de ser braçais para começar a ser tudo robotizado. A chapa de oposição ao governo de Maurício Macri venceu com ampla vantagem as prévias das eleições presidenciais na Argentina. O peso argentino apresentou a maior desvalorização desde 2015 e a semana foi agitada no mercado financeiro. O tom foi de incerteza nas ruas e de preocupação no mercado financeiro. As ações de empresas argentinas despencaram 30% na Bolsa de Buenos Aires. Dói muito não receber o apoio que esperávamos, mas vamos continuar trabalhando, disse o presidente Maurício Macri após os primeiros resultados. As chamadas eleições primárias serviram para indicar quem está na frente. O favorito por uma ampla vantagem foi o opositor Alberto Fernandes. Ele teve 47% dos votos, 15 pontos percentuais a mais que Macri. Se mantiver esse apoio até o dia das eleições, em 27 de outubro, ganhará no primeiro turno. E a ex-presidente Cristina Kirchner, vice na chapa opositora, voltará ao poder. Macri atribuiu à turbulência nos mercados a vitória da chapa de Alberto Fernandes. Segundo ele, é um sinal de que os investidores temem o retorno de Cristina Kirchner, que governou de 2007 até a eleição dele em 2015. Para o analista político Roberto Bachmann, do Centro de Estudos de Opinião Pública da Argentina, será difícil reverter a tendência das urnas. Segundo ele, os argentinos estão mais preocupados em pagar as contas num país em que a inflação anual supera os 50% e a pobreza atinge mais de 1/3 da população. E com o aumento do dólar, os preços continuarão subindo e a inflação ainda mais, declarou. O Banco Central argentino aumentou a taxa básica de juros para 74%. Além de conquistar votos, Macri terá agora o desafio de administrar a economia até a eleição de outubro. Uma ativista ambiental de 16 anos está fazendo uma viagem intercontinental. A bordo de um veleiro sustentável, ela pretende chamar a atenção do mundo para as mudanças climáticas. Ela divide o palco com governantes e professores, recebe prêmios, lidera e inspira protestos em dezenas de países. Hoje as câmeras seguiam Greta Thunberg em Plymouth, na costa da Inglaterra. Aos 16 anos, ela começou a travessia do Oceano Atlântico num veleiro de alta velocidade, movido apenas pelo vento e por turbinas ativadas por painéis solares. Não há emissão de carbono, nem banheiro, nem camas. Serão 2 semanas pelo menos, até chegar a Nova York. É um passo para tentar ser mais sustentável, mas eu sei que é impossível todo mundo viajar dessa maneira, disse a sueca pouco antes de embarcar. Boa parte da comunidade científica diz que os aviões são responsáveis por, no mínimo, 2% de todo o monóxido de carbono lançado na atmosfera e tem peso decisivo no aquecimento do planeta. Greta Thunberg já recusou convites para ir a vários países porque evita viajar de avião. Aqui na Europa, por exemplo, tem adotado alternativas menos poluentes, como carros elétricos e trens. Depois dos Estados Unidos, ela ainda tem uma longa viagem até o Chile, onde participa em dezembro da Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas. De Nova York a Santiago, deverá usar trens, carros e ônibus para vencer mais de 10.000 quilômetros. O rosto do momento da luta contra as mudanças climáticas pediu licença da escola. Vai ficar 1 ano fora para tentar adiantar o dever de casa que muitos grandalhões se recusaram a fazer. Há 50 anos acontecia no estado americano de Nova York o festival de Woodstock. O evento musical histórico ficou conhecido como um dos símbolos do movimento hippie. Na beira da estrada, na cidade de Bethel, a placa indica: este foi o local do Woodstock, festival realizado entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969. O público esperado, 80.000 pessoas, foi superado em mais de 6 vezes.
500 mil de jovens se uniram para assistir às apresentações de nomes como James Joplin, The Who e Jimi Hendrix, que tocou o hino nacional dos Estados Unidos com a guitarra. Em outro momento memorável, Joe Cocker interpretou uma versão de With a Little Help from My Friends, dos Beatles, que recusaram o convite para o festival. Nem a chuva forte que caiu no primeiro dia impediu a diversão dos jovens de Woodstock, que ainda ficou conhecido pelo consumo excessivo de drogas. Ao fim, o que era para ser um evento musical virou um dos símbolos da paz e da liberdade. O movimento hippie do fim dos anos 60 disse não à guerra do Vietnã e levantou bandeiras como o amor livre e a tolerância. Tínhamos problemas raciais nos Estados Unidos, uma guerra apoiada pelo nosso país, a morte de John Kennedy, tudo veio junto. Aquilo foi um grito de liberdade, disse esse senhor que esteve no festival. Tudo o que tínhamos era compartilhado, até a comida, contou Carlos Santana à PBS. Ele tinha 22 anos quando tocou em Woodstock, palco de mensagens que fazem sentido até hoje. E chegou a hora de me despedir de vocês. O Jornal da Semana termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia neste domingo. Um bom dia e até a semana que vem. Tchau, tchau.